Vamos lá! A impressão de dinheiro é ruim, pois toda vez que um governo toma a iniciativa de emitir mais moeda escritural, ele basicamente quebra o valor monetário. Mas aí onde então que a classe média decide de existir? Você já deve ter visto na TV ou ouvido em qualquer outro meio de comunicação pessoas falando sobre tudo que compõe a economia, PIB, bolsa e tudo mais. A economia de um país tem muitos pontos interligados e de tempos em tempos precisamos ajustá-los para entender melhor os conceitos que regem ela. Bem-vindo, pensadores! Bem-vindo, pensadoras! A melhor definição de economia que eu ouvi até hoje na minha vida foi no livro O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Foi um diálogo entre o Abade Faria e o Edmond Dantès dentro da prisão. O Abade Faria pergunta a Edmond Dantès qual a definição de economia? E ele diz: é a ciência que lida com a produção, distribuição e consumo de mercadorias. Ou seja, trabalho primeiro, dinheiro depois. A cada 4 anos, o presidente eleito tem a função de indicar o ministro da Economia, o presidente do Banco Central, que deve ser aprovado pelo Senado, e o secretário da Fazenda. Essas 3 escolhas formam o Conselho Monetário Nacional, que é a maior autoridade do nosso território. Esse conselho tem como atividade principal regulamentar... Nossa, nada disso. Errou! Pode ir? Peraí. Não, pera mesmo. Esse conselho tem como objetivo promover o crescimento econômico e social do país. E para fiscalizar se isso está acontecendo ou não, ele se baseia numa medida chamada PIB, que é o Produto Interno Bruto. E é a soma de todos os bens e serviços que compõem um país. Sendo assim, a ideia é que a nação cresça de forma sustentável. Para isso, ela utiliza o PIB como medida de crescimento. Pensa comigo, o PIB ele vai crescer conforme o valor que é gerado. Lembrando que isso é diferente de estoque de riqueza. O Brasil é um país rico em recursos, porém ele ainda explora muito pouco. O Banco Central é responsável por todo o crédito e dinheiro existente na nossa... Não consigo segurar. Que susto! Tá tentando segurar, tá? Se for gripe, Benegripe. O Banco Central é responsável por todo o dinheiro e crédito existente na nossa economia. Ele regulamenta isso com basicamente 2 funções. A primeira é, ele utiliza de uma métrica chamada Selic para regularizar os juros na economia. O segundo ponto é a impressão de papel moeda. Pensa comigo, para um país imprimir o dinheiro, para ele fazer a impressão do dinheiro, ele precisa gerar mais recursos, pois do contrário, essa impressão de dinheiro vai fazer com que o seu valor monetário caia. Pensando nisso, Luiz, quando a taxa Selic, a taxa de juros está alta, a confiabilidade é menor. Por isso que, geralmente, os bancos eles não liberam tão facilmente algum empréstimo ou financiamento, concorda? Sim, e também ele está entrelaçado ao PDD, que é a provisão para devedores duvidosos. E existe uma flexibilidade no PDD de acordo com a evolução da taxa Selic, se ela está alta ou se ela está baixa. Esse índice vai alterando também. E tem a ver com a questão de score, quando o cara ele deve seja cartão de crédito ou alguém, e aí quando ele sana essa dívida, o score dele cai. Tem alguma coisa a ver ou não? As referências hoje com o banco, com a economia, elas são muito entrelaçadas. Essas referências são cruzadas. Então, tudo que uma pessoa faz na economia, se ela tem um bom nome, né, popularmente dizendo, essa provisão vai aumentando e diminuindo com o tempo. Isso, eu vi muito isso no setor imobiliário. Tive alguns clientes que foram pedir a questão de empréstimo, financiamento, e eles não conseguiram, porque mesmo eles sanando as dívidas deles, o score era baixo. Então, estava num cenário de desconfiança, o banco ele tinha relutância em emprestar o dinheiro. É isso porque a pessoa está recompondo o nome dela na economia, né? Não é tão simples. Esse score ele altera de acordo com a quitação das dívidas, né? Para sujar o nome é rápido, né? Agora, para limpar e ter um score, um nome bom na praça, nem tanto assim. Não, um pouco mais demorado. Essa impressão de moeda escritural é conhecida como flexibilização quantitativa. A impressão de dinheiro é ruim, pois toda vez que um governo toma a iniciativa de emitir mais moeda escritural, ele basicamente quebra o valor monetário. Ele aumenta os impostos e aumenta a inflação. Essa emissão de dinheiro traz vários efeitos negativos. Um deles é a lacuna entre pobres e ricos aumenta com o desaparecimento da classe média.
Um outro ponto é a redução do tamanho dos produtos do supermercado em relação ao valor. Por exemplo, a bolacha Piraquê, que ela tem a redução do seu tamanho, mas permanece o valor dela. O que pode explicar muito isso, Matheus, é uma prática antiga lá de Roma, que era a clipagem de moedas. Na Roma Antiga, eles pegavam as moedas que circulavam na economia e o governo picotava parte dessas moedas e cunhava outras moedas. Essa é a flexibilização quantitativa. Eram moedas de ouro? De ouro. E eles misturavam também com outros metais, para potencializar a quantidade de metais na economia antiga. Mas aí quando era ouro, aí quando, sei lá, colocou um prata, então diminui o valor daquela outra moeda. Sim, na teoria sim. Na prática não era bem assim. Você tem 5 frutas. Essas 5 frutas representam todos os recursos que você tem em serviço. Porque você trabalhou, plantou, cultivou e colheu. Tá aqui. Né? Se você começa a desequilibrar a demanda e a oferta na geração desse valor, você tem, por exemplo, muitos trabalhadores que vão produzir só 5 frutas. E a ideia é que mais 5 trabalhadores produzam mais 5 frutas. Você precisa ir equilibrando a potencialização de bens, recursos, serviços, para que você, no final, gere essa moeda escritural. A moeda escritural, ela deveria representar o valor real de bens e serviços de um país, mas não necessariamente é o que acontece. Quando um governo se sente num momento de crise, igual pandemia ou guerra, ele vai e injeta o papel moeda na economia, sem lastro algum. Esse lastro não existe. O lastro que se entende de um dinheiro, ele está vinculado ao PIB, que é o crescimento de bens e serviços de uma nação. Mas existe o lastro. Existem as pessoas trabalhando, existem os produtos sendo consumidos. Isso é a flexibilização quantitativa. Então, daí quando ele injeta dinheiro sem lastro, a moeda desvaloriza. Sim, porque tem muitas moedas para comprar a mesma quantidade de produto. Tá. E é uma lei natural de demanda e oferta que esse preço vai se ajustando de acordo com a moeda que tem disponível no mercado. Tá, mas aí onde então que a classe média decide... Então, porque o trabalhador, o autônomo, eles trabalham pelo dinheiro. A classe alta trabalha por ativos. Trabalha por algo que muitas das vezes é até intangível. E é algo que é mais perene e que não é multiplicável. Por exemplo, tem pessoas que em momentos de crise enxergam oportunidades para investir em imóveis. Todos os tipos de imóveis. Casas corporativas, terrenos, fazendas, por aí vai. É algo que não se multiplica no mundo. Já o dinheiro você pode multiplicar quanto você quiser. Tá, mas, por exemplo, tem o pobre e o rico. Mas se a gente pegar para pensar que a classe média tem um pouco dos dois, não tem? Tem, mas a lacuna que existe ali é que não ela vai ficando só mais pobre. Alguns da classe média vão ficar mais ricos. Porque vai ser a diferença entre trabalhar pelo dinheiro, que vai ser derretido com impostos, com inflação e com, às vezes, até a escassez de produto. E quem enxergar isso de forma mais proativa vai migrar para uma classe mais alta. E daí tem a classe média A, B, C, Sim, D e isso tal. é essa lacuna que não está existindo mais. Antigamente tinha classe média alta e classe média baixa. Isso não existe mais. Essa lacuna está desaparecendo. A economia mundial está cada vez mais conectada. Infelizmente, o nosso sistema educacional não nos prepara para entender economia, não nos prepara para entender sobre dinheiro e nem para sermos empreendedor. Só que, olha só, o empreendedorismo é que movimenta a economia. Então é fundamental que nós conheçamos. Se não aprendemos na escola, estamos aqui nesse vídeo para te ajudar e te ensinar. Existem vários fatores que causam impacto na economia de um país. Impostos, gestão de recursos públicos, importação e exportação, entre outros. Hoje nós vimos basicamente como funciona a nossa economia. Então, se você gostou, curta esse vídeo, comenta, indique para mais pessoas, para que elas possam entender sobre esse assunto fundamental para nós hoje em dia.